Olá, professor Renan, mais uma vez. Sétimo ano, Geografia, capítulo 4, os indicadores sociais brasileiros. O sétimo ano fala só sobre o Brasil e nós vamos começar a evidenciar, a desnudar a realidade brasileira através dos seus indicadores sociais. Bem, uma vez que no sexto ano nós já aprendemos sobre cada um deles, vamos agora utilizá-los. Quando eu penso no Brasil, a primeira coisa, o primeiro indicador social que é importante é o crescimento vegetativo. E nós temos uma média de crescimento vegetativo muito baixa, e isso mostra que o nosso país é um país em desenvolvimento. Países subdesenvolvidos tendem a ter um crescimento vegetativo elevado, né, devido à alta taxa de natalidade. A nossa taxa de natalidade hoje varia entre 2,4 no norte e 1,9 no sudeste e no sul. Isso significa que a mulher ela tem colocado em segundo plano, né, a família. E eu não digo isso numa questão romântica, numa questão assim de organização religiosa, eu digo numa questão social, né? A entrada da mulher no mercado de trabalho foi fator determinante para a queda da taxa de natalidade, né? A profissionalização, né? O aumento da escolaridade da mulher médio fez com que a taxa de natalidade caísse, e hoje nós temos a realidade em que as mulheres preferem começar a gerar filhos muito mais tarde do que antigamente. Isso também é uma amostra do desenvolvimento nacional, em que a mulher ela estuda, ela se profissionaliza, ela entra no mercado de trabalho e ela prefere se estabilizar antes de ter filhos, né? Essa daí é a realidade da média da população desenvolvida dentro do Estado brasileiro. Bem, nós temos também uma alta da expectativa de vida do brasileiro, que hoje está em torno de 77 anos. Fato esse que fez com que a atual presidência reformasse a nossa Previdência Social, né? A Previdência Social, que é um peso muito grande para o governo, porque a assistência social é cara, né? E sempre que há melhora na condição de vida, a Previdência Social precisa ser revista, né? Uma vez que o brasileiro hoje se aposenta com 65 anos, e para benefício da Previdência seria interessante que esse aposentado só desfrutasse do benefício durante um período de 7 anos. A partir desse sétimo ano, ele passa a ser predatório para o governo, né? As contribuições somadas, né, entre aspas, dele durante o período de 30 anos é como se tivessem sido liquidadas, né? Mas isso não é levado em consideração porque nossa previdência ela é social. Nós não contribuímos para o dia da nossa aposentadoria. Nós contribuímos para a manutenção da aposentadoria daqueles que estão aposentados, né? Bem, a esperança de vida ao nascer das mulheres brasileiras hoje é de 78,6 anos, enquanto a do homem de 71,3, né? Isso daí faz uma média de 77 anos, de acordo com a população brasileira. É óbvio que isso não reflete a realidade homogênea, né? Não é assim em todos os estados brasileiros. É claro que em estados desenvolvidos, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, nós vamos ter uma expectativa de vida um pouco maior, alcançando essa média. E países e estados, como Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia, nós vamos ter uma relação inferior a esses dados. Bem, esses dados eles ficam claros através da nossa pirâmide etária. E a pirâmide etária brasileira ela tem um corpo que eu costumo chamar de coxinha de galinha, né? Que é aquele corpo assim, ele é como se fosse um losango, em que nós vemos uma base que ela é mais estreita, ela tem uma relevância,
mas ela é mais estreita em relação aos adultos e vai afinando até chegar aos idosos. Mostra que a expectativa de vida ela foi aumentada e a população nessa época é uma população de maioria adulta, o que é preocupante, porque à medida que você tem menos jovens, futuramente você vai ter menos adultos, né? E a previdência sobre esses adultos vai ser mais pesada. Veja que quando a previdência foi instituída, você tinha uma média de 13 pagantes, né? Entre 20 e 13 pagantes para um beneficiário, né? Então, vamos colocar que se uma pessoa ganhasse um salário mínimo, R$ 1.000, 13 pessoas faziam uma inteira para que ele pudesse desfrutar do benefício. Em dezembro, a inteira ficava um pouco maior. Hoje, nós estamos em cerca de 6 pessoas a 5 pessoas para um benefício, né? Isso se reflete diretamente na nossa carga tributária, não só em função do INSS, mas impostos que acabam tendo parte da sua arrecadação para a Previdência Social, né? Segundo dados do governo, no ano passado, tentando viabilizar a reforma da Previdência, cerca de 51% de tudo que era arrecadado pelo Brasil ia para a Previdência, né? E isso é complicado em questão do desenvolvimento do país, necessidade de criar mais escolas, mais hospitais, né? Obras de infraestrutura como pontes, autoestradas, empresas de base, né? Que acabam ficando de lado diante da grande despesa com aposentados. Bem, nós temos um aumento, né, do índice de escolaridade média do brasileiro, todavia ainda uma relação de analfabetismo muito desigual entre os estados, né, e entre as regiões, com máxima de analfabetismo na região nordeste e mínima na região sul, né, que tem muito a ver com a questão da colonização, né, e o desenvolvimento social regional. Bem, a nossa taxa de mortalidade ela tem vindo numa espiral de redução. Isso quer dizer que os avanços tecnológicos na área da medicina têm sido constantes no Brasil, né? Levando também em consideração a condição de melhoria na infraestrutura básica da população, não só em questão de saúde, como também da prevenção, né, de riscos como saneamento básico, segurança e assim sucessivamente. Devido ao nosso histórico social, né, devido aos fatores históricos, existem heterogeneidades na construção da capacidade de renda da população brasileira. Deixa eu ser mais claro, né? Por causa da nossa história, nós temos grupos dentro do povo brasileiro que são desprevalecidos, que foram privados de acúmulo de renda durante um período, e essa dívida histórica ela vai se reproduzir para os dias atuais, né? Isso fica claro na página 45, onde mostra que existe uma diferença grave de renda entre o negro, né, e o branco. A população negra ela recebe muito menos do que o branco em média. Vamos dar uma esclarecida nesse conceito. Quando nós dizemos que recebe menos, nós não estamos querendo dizer especificamente que numa empresa onde trabalha uma pessoa branca e uma pessoa negra, o negro vai receber menos, mas que das diversas empresas em que existem diferenças salariais, por exemplo, o auxiliar administrativo de uma empresa estatal, ele pode ganhar até R$ 13.000, né, com seu nível técnico. E numa empresa privada, uma empresa pequena, a média não chega superior a R$ 1.200, né? Ela é uma média, né? Vamos colocar tetos, no máximo 13 mil
na área privada e no máximo uns 3.500 na área, perdão, na área pública, uns 13 mil reais, na área privada uns 3.500. Né? O acesso do negro, devido à escolaridade ou passado, né, de exclusão, alcança a média das empresas privadas. Né? Num quadro populacional, o negro ele tem uma escolaridade inferior ao branco. Então, a condição de acesso a melhores condições de emprego fica comprometida. Né? E essa desigualdade social ela se manifesta no Brasil, que é uma característica básica de populações de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Né? A desigualdade social ela também se dá devido ao sexo, levando em consideração que as mulheres, a sua entrada no mercado de trabalho tardia também vai representar uma redução na sua capacidade de aquisição financeira. É simples, acompanhe as pirâmides etárias do livro e qualquer dúvida nós estaremos online durante nossa aula. Obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.